Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que todos vocês estejam respondendo as atividades que estou enviando, principalmente assistindo as videoaulas, né? Porque isso vai facilitar o entendimento de vocês, tá? Para a resolução dos exercícios. Nessa semana nós iremos fazer a correção, aliás, de duas atividades, listas de atividades. A primeira lista é do dia 23 a 30 do 3 e a outra lista do dia 30 do 3 a 4 do 4. Na primeira lista, o exercício número 1 está assim. A figura ao lado, baseada em uma ilustração feita em 1694, representa um espermatozoide. Ela mostra uma ideia popular na época sobre a função do espermatozoide para a formação de um novo ser vivo. Qual seria essa ideia? Porque, segundo nossos conhecimentos atuais, ela está errada? Então, olha só, aqui está mostrando aqui a ilustração de um espermatozoide e dentro desse espermatozoide vocês podem ver aqui que tem a representação em miniatura de um humano, né, que eles chamavam na época de homúnculo. Então, eles achavam que dentro do espermatozoide tinha já um ser pré-formado e que quando esse espermatozoide se unia ao óvulo, né, esse ser apenas se desenvolveria. Então, eles achavam que já existia um ser pré-formado. Só que com o avanço da tecnologia, né, os estudos, novas descobertas, eles viram que dentro do espermatozoide não tem nenhum ser pré-formado e nem dentro do óvulo. O que existe é um material genético. Então, quando o óvulo e o espermatozoide se unem, vai dar origem, né, a um novo ser vivo. O ser vivo ele não vem pré-formado. Então, precisa da união, né, desses gametas para que ocorra a formação do ser vivo. Então, dentro do espermatozoide e do óvulo contém o quê? O material genético. Então, coloquei aqui a resposta para vocês. A ideia ilustrada é de que o espermatozoide conteria um indivíduo em miniatura, completamente formado, bastaria que ele crescesse e se desenvolvesse. A ideia está errada porque, com o aperfeiçoamento dos microscópios, podemos ver que não há nenhum indivíduo no espermatozoide. O que há são genes que, juntamente com os genes do óvulo, vão orientar o desenvolvimento de um novo ser vivo. Então, esta é a resposta da atividade número 1. A atividade número 2 está assim. Na figura abaixo, estão esquematizados, em cores fantasia, 4 cromossomos de uma célula, indicados por letra, e vários alelos, indicados por números. Então, aqui está mostrando aqui na imagem 2 cromossomos aqui, ó, o cromossomo A e o cromossomo B, e depois mais outros 2 cromossomos, que é o B e o D. Então, o exercício está assim: identifique quais os pares de quais os pares de homólogos e os pares de alelos. Então, quer que a gente identifica quais cromossomos que são homólogos e quais genes são alelos. Então, nós precisamos relembrar lá dos conceitos básicos da genética. Quando eu expliquei para vocês lá, quando a gente iniciou os estudos lá em genética, eu passei para vocês sobre os conceitos básicos, né, que a gente precisa entender dentro da genética para que a gente possa resolver, né, os exercícios. Então, são conceitos, o próprio nome fala, básicos. Então, o que é cromossomo homólogo? Para a gente identificar aqui, o que são cromossomos homólogos? São os cromossomos que determinam o mesmo conjunto de características e eles são encontrados aos pares. Então, se vocês observarem, esse cromossomo aqui, o A, ele é parecido com o C. Então, esses 2 cromossomos, eles são homólogos. Então, isso aqui já é uma resposta. Então, A e C são cromossomos homólogos. O B e o D também são semelhantes, né? Então, eles também são homólogos. E quer que a gente identifica também os pares de alelos.
Então, são os genes alelos. O que são os genes alelos? São os genes encontrados no mesmo locus gênicos de cromossomos homólogos. Então, olha só, cada número desse daqui representa um gene. Então, cada número está representando genes em todos os cromossomos. Se vocês observarem, o gene número 1 está na mesma posição que o gene número 5. Então, esses dois genes aqui são alelos. O gene 2 está na mesma posição do gene 6. O gene 3 na mesma posição do gene 7. Então, eles também são alelos. E, por último, o gene 4 está na mesma posição que o gene 8. Então, a resposta fica assim, ó. Homólogos. Peraí, voltando aqui. Homólogos. A e C, então, são homólogos. B e D também. Gente, isso aqui não está me obedecendo. E os genes alelos 1 e 5, né? 2 e 6, 3 e 7 e 4 e 8. Tá? Então, essa é a resposta correta da atividade número 2. Atividade 3. Exercício 3. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram, então, letra A, os genótipos e os fenótipos idênticos. Olha só, as plantas são clones. Se elas são clones, os genótipos são idênticos. E os fenótipos são idênticos? Não, não são idênticos, porque uma planta que estava na presença da luz apresentou, né, ficou com as folhas verdes. As folhas permaneceram verdes. E o que estava no escuro ficaram com folhas amareladas, né? E fenótipos são as características, né, externas. Então, o que acontece? Os fenótipos não são idênticos, então não pode ser a letra A. Letra B. Os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Então, olha, os genótipos são idênticos, sim, né? Os genes são iguais porque são clones, mas elas ficaram com os fenótipos diferentes, sim, né? Porque aqui estava na presença da luz, ficou com as folhas verdes, e aqui estava na ausência, folhas amareladas. Tá? Então, está aí a alternativa B, a alternativa correta, tá? Por serem clones, seus códigos genéticos será idêntico, logo o genótipo é o mesmo. No entanto, o fenótipo é determinado pela influência do meio, em conjunto com a determinação do próprio genótipo. Apesar de terem o mesmo genótipo, o fenótipo será diferente, já que foram expostas a estímulos ambientais diferentes. Então, a alternativa B é a resposta correta. Atividade número 4. Cruzando-se ervilhas verdes, vezim, com ervilhas amarelas, vezim, os descendentes são, letra A, 100% vezim, verdes, B, 100% vezão, amarelas, C, 50% vezão, amarelas e 50% vezim, verdes, D, 25% vezão, amarelas, 50% vezim, verdes, 25% vezão, amarelas, ou letra E, 25% vezim, verdes, 50% vezão, amarelas, ou 25% vezim, verdes. Então, olha só, nós vamos ver aqui como que é feito o cruzamento. Vamos ver, então, fazer o cruzamento de vezão, com vezim. Então, vezão, amarelas e vezim, verde. Então, olha só. Quando a gente faz o cruzamento aqui, eu vou utilizar, né, o diagrama da forma que eu expliquei para vocês.
As verdes, né, nós fizemos aqui a separação dos alelos, né, Vzinho, Vzinho, e a amarela aqui, heterozigota, fizemos também a separação dos alelos. Então, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. E Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então, se a gente observar aqui, olha só. Vzão, Vzinho, deu quantos por cento? 50%. Então, deu 50% Vzão, Vzinho, né, que são amarelas, e 50% Vzinho, Vzinho, que são verdes. Então, voltando lá na questão, alternativa C, 50% Vzão, Vzinho amarelo e 50% Vzinho, Vzinho verdes. Então, esta é a resposta correta. E a questão número 5 está assim. Se cruzarmos dois gatos, sendo ambos heterozigóticos, azão, azinho, obteremos, letra A, apenas indivíduos azão, azinho, letra B, indivíduos azão, azão e azinho, azinho, na proporção de 3:1, respectivamente. Letra C, indivíduos azão, azão e azinho, azinho, na proporção de 2:1, respectivamente. Letra D, indivíduos azão, 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 azinho e azinho, azinho, na proporção de 1:2:1, respectivamente. Então, vamos ver aqui, ó. Lá fala, então, que fez o cruzamento de indivíduos heterozigotos entre si. Então, cruzou azão, azinho com azão, azinho, porque foi entre si. Quando a gente faz o cruzamento aqui, azão com azão vai dar azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Então, deu um azão, azão, para 2 azão, azinho, para 1 azinho, azinho. Então, ó, conforme a resolução acima, podemos concluir que os descendentes desse cruzamento terão genótipos azão, 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 azinho, azinho, azinho. Então, nessa proporção de 1:2:1. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Se os dois gatos são heterozigotos, logicamente, os dois terão o genótipo azão, azinho, dessa forma. E por último, a última questão é aquela para criar e colar no caderno um folheto informativo sobre o novo Covid-19, coronavírus, contendo as características do vírus, o porquê do nome corona, formas como se propaga, onde se aloja no organismo, consequências à saúde e formas de prevenção. Então, essa daqui, né, eu espero que todos tenham feito, né, esse folheto, tá? Depois a gente estarei, né, olhando essa atividade aqui. Pessoal, agora a próxima lista, tá? Nós iremos fazer no próximo bloco, tá? Até mais. Ótimo final de semana para vocês.